Olá, muito bom dia. Você sabia que o vinagre emagrece? É a dica de hoje do TPM. E ainda vamos falar sobre a hipnose contra o vício do cigarro, educação financeira e cristaloterapia. Então fica aqui comigo, porque o Tudo para a Mulher dessa quarta-feira começa agora. Para falar sobre a abertura de contas, extratos, esses assuntos que geralmente a gente fica de cabelo arrepiado, não entende muito, a gente recebe aqui no estúdio hoje o consultor de educação bancária, o Carlos Batista. Tudo bem, Carlos? Tudo ótimo. Seja muito bem-vindo aqui ao programa. Antes de a gente começar, eu já estava conversando aqui horrores com o Carlos e me dei conta que eu não entendo nada sobre a questão de educação bancária, né? Essa questão aí dos extratos, de aberturas de contas, né? Quais são as dicas que tu pode passar para a gente, né? Porque realmente, infelizmente, aqui no Brasil a gente não aprende educação financeira. Ninguém na escola sabe o que é, por exemplo, um fundo de investimento, um título de capitalização. E muitas vezes a gente chega num banco e cai no conto ali do nosso gerente ou de alguma pessoa que nos dá um auxílio ali, querendo tirar uma vantagem para o banco também, e a gente cai aí, né? Nessa fria. É verdade, Claudia, não é uma exclusividade tua, né? Saiba que muitas pessoas, elas têm essa dificuldade, até porque, como tu falou, ninguém aprende esse tipo de orientação, ninguém tem esse tipo de orientação na escola, no trabalho e no banco, talvez até pelo fato da dinâmica do atendimento do banco, né? É muita pessoa, muito volume de negócio e, ao final das contas, o funcionário não consegue passar aquela orientação. Não há tempo de conhecer o perfil do cliente, Exatamente, né? Entender o momento de vida do cliente, se é melhor ele colocar o dinheiro numa poupança ou se ele pode jogar, como no caso do título de capitalização. Então, o banco tem que procurar entender melhor o consumidor e o consumidor buscar também esse conhecimento, porque o banco não tem, digamos, interesse também em passar esse conhecimento para o consumidor. Né? Com certeza, porque se pega um ali desorientado que vai fornecer mais dinheiro para o banco, melhor, né? Digamos que sim, né? Claro, vocês podem participar do programa, então, mandando SMS para o número 9282-3806. Aproveita, vai lá na internet, na página do Facebook, curte a nossa página, deixa seus recados, suas dúvidas. Lá na página é o programa Tudo para a Mulher. Tem a página do Twitter também, que é o TPM_UbraTV. E, claro, o e-mail, que é o programa tpm@ubratv.com.br. É isso aí, tem que participar. Então, voltando, Carlos, como é que a gente faz como é que se procede, né, para abrir uma conta? Bom, uma dica que eu dou em relação à abertura de conta tendo a opção de buscar um banco no mercado, sempre buscar um banco que tenha uma ampla rede de atendimento, né? Porque aqui na região metropolitana de Porto Alegre nós temos praticamente todos os bancos de varejo, né? Só que a gente tem que se dar conta que, eventualmente, a gente vai passear, vai para a Serra, vai para outros estados do país. O banco que tenha em outros estados também. Isso, é interessante. Normalmente, os bancos federais, né, eles estão presentes em todos os municípios do país. Eu até posso dar um exemplo meu, que eu tinha conta num banco que ele tinha uma restrição justamente fora da Grande Porto Alegre, e eu fui sacar um recurso, né, para utilizar no meu passeio. E, ao final das contas, eu não encontrei. Tinha referência ao Banco 24 Horas, só que não tinha Banco 24 Horas, eu estava estragado no dia que eu fui utilizar. Nossa. Então, lá tinham todos os bancos federais, né? Isso vai ter em qualquer município. Então, essa é uma primeira dica acerca de como buscar, de qual banco buscar, quais os melhores bancos para se ter uma conta corrente, né? Outra dica é que, na abertura da conta, normalmente, para abrir uma conta, tu precisa fazer uma ou duas assinaturas no máximo. Né? Então, prestar atenção em todas as assinaturas que fizer e questionar o gerente por qual motivo ele está fazendo aquela assinatura. Né? Pode ocorrer de ter alguma outra situação, como, por exemplo, um produto que ele tentou explicar e, ao final, não conseguiu explicar bem, tu está assinando uma coisa que tu não sabe. Porque geralmente vem vários papéis assim,
por gentileza, uma assinaturazinha aqui, outra ali, a pessoa está com Exatamente. pressa, é um monte de texto, e aí, deu. Exatamente. Então, em relação a isso também, pedir uma cópia, né, desse processo, desse cadastro que foi feito para verificar os dados se estão corretos, se batem realmente com os seus documentos, se o endereço está correto, até porque depois é complicado, é bem burocrático para poder alterar esses dados, né? Sim. E outra coisa, existe no momento da abertura da conta escolha por um pacote de serviços, né, que tu vai pagar lá a manutenção de conta. Ou não, porque nós temos hoje a resolução 3518 do Banco Central, que prevê um pacote de serviços essenciais, que engloba 4 saques por mês, 2 extratos, movimentação eletrônica, 10 folhas de cheque, cartão de débito. Então, é um pacote de serviço bem completo para quem não quer pagar manutenção de conta. E tem outros bancos também que... Mas a pessoa tem essa escolha? Tem a escolha, tem a opção. Mas é passado para ela isso? Nunca vi, né? Não me lembro. Se você tem a escolha de não pagar, não existe isso, né? Porque a pessoa geralmente fica quieta e acaba pagando ali. Por falta de conhecimento, Falta na de verdade, conhecimento. né? Essas informações elas estão disponíveis no site do Banco Central, né? Então, tem a disponibilidade de serviços essenciais e também tem alguns bancos que comercializam pacote de serviços ao qual acaba compensando esse pacote, revertendo o valor que tu paga em bônus para telefone celular. Por exemplo, tem uns bancos que comercializam um pacote de R$15. Né? Esses R$15 eles se transformam em bônus para telefone celular pré-pago. Né? É uma forma, digamos, que tu paga indiretamente, mas tu vai utilizar esses R$15. Né? Ao final das contas, a conta corrente sai de graça. Né? Porque tu paga R$15 e sai de bônus no teu telefone celular. Falando sobre essa questão de abertura de conta, né? Por exemplo, tu começa a trabalhar num local e geralmente a tua conta salário é num banco, né? Certo. A pessoa acaba fazendo a conta corrente ali, troca o trabalho, vai trabalhar em outro lugar que a conta salário é em outro banco, né? Acaba abrindo uma conta corrente também naquele banco e deixa de depositar o dinheiro naquela conta anterior. Né? Há pessoas que se surpreendem que após um ano tem aí dívidas no SPC, né? Serasa, em outros locais aí, porque simplesmente deixaram de depositar o dinheiro naquela conta corrente antiga. Certo. E aquele dinheiro foi sendo, na verdade, como a gente paga, como tu falaste ali, uma mensalidade, um dinheiro para o banco por ter a conta corrente, esse dinheiro continua sendo cobrado, porque a pessoa continua com a conta, não encerrou a conta, e aí percebe depois de 2, 3 anos que tem ali uma dívida imensa, né? Hoje, né, nós temos, dentro dessa resolução do Banco Central também, existe a possibilidade da portabilidade da conta. Né? Então, o funcionário ele tem a condição de abrir a conta, ter a conta corrente, o relacionamento dele com qualquer banco. Ele pode ter conta num banco específico. A empresa ela deve indicar a ele abrir conta onde a empresa tem a conta corrente e lá o funcionário pode abrir uma conta salário de 3 modalidades, que é a conta salário com cartão, né, movimentação só com cartão, um cartão só para saque. Ele tem a opção da conta TED, onde o recurso entra na conta dele e passa direto para o banco ao qual ele tem o relacionamento, ou ele também tem a opção da conta TED, que ele pode ter conta corrente no mesmo banco, mas a empresa tem que depositar na conta salário e da conta salário vai para a conta corrente. Justamente para não acontecer esse tipo de problema de relação com vários bancos, né? E ao final das contas a pessoa pode esquecer de encerrar uma conta e em função de ter um relacionamento de cheque especial, por exemplo, começar a debitar essas manutenções de conta do cheque especial. Mas existe uma regra para isso também e uma dica que se não ocorreu nenhum movimento nessa conta durante 3 meses e ocorreu o débito do cheque especial e gerou uma dívida, em primeiro lugar, o consumidor deve se dirigir ao banco, informar o banco e o banco deve fazer o estorno dessas taxas, dessas tarifas que foram cobradas indevidamente. Ou também porque não teve saque, não teve movimentação, não teve movimentação. Então não tem por que ser cobrado. É exatamente. Isso? Então ele pode ir direto, em primeiro lugar, ir até o banco. E, em segundo lugar, se o banco não atender esse pedido, procurar o juizado especial e ajuizar uma ação, que são valores até 40 salários mínimos. Né? E aí ele deve buscar... Ó. Se não movimentou a conta, está lá com a conta e depois vem aquela dívida imensa que a pessoa tem, ó, dá para recorrer aí
ao Juizado Especial de Pequenas Causas. Exatamente. Porque se não movimentou, não tem por que ser cobrado. Exatamente. E existe uma regra também em relação a essa cobrança indevida, né? Que se o banco não atender, o consumidor ele pode buscar o dobro do valor, o ressarcimento em dobro na justiça. Até por danos, né? Perfeito. Por danos materiais, né? E eventualmente algum dano moral. Né? Mas aí, para esses casos, danos morais, se gerar alguma restrição, por exemplo, nos órgãos de proteção ao crédito, ele pode buscar um advogado daí. Eu aconselho buscar um advogado para poder levar essa questão mais adiante. A Samanta tem uma pergunta de um telespectador nessa... Temos duas perguntas, na realidade. Aqui o Kenut, de São Leopoldo, ele está perguntando onde fazer o melhor seguro de carros. Na corretora ou no banco de corretistas? Excelente pergunta. É bem pertinente também porque o que acontece? O banco ele é um supermercado de produtos, né? De seguros, de investimentos, e ele é um intermediário, né? Ele repassa o seguro para uma seguradora. Então, respondendo à pergunta, é mais barato fazer junto a um corretor e até por ser mais personalizado esse serviço, né? Tu conhece o corretor se envolve em caso de algum sinistro, né? E infelizmente no banco acaba que tu vai para um 0800, né? Então eu sempre indico aos clientes essa outra opção, porque todos os produtos que o banco comercializa também tem fora e o banco é intermediário, então acaba saindo mais caro, né? Então sempre fazer por meio de um corretor numa corretora fora do banco. É melhor. Que nós temos é do Pujol, de Porto Alegre. Dívida bancária, catuca no SPC? Sim, a pessoa ela é inclusa durante 5 anos, né? A partir do 5º ano, o nome dela ela sai desses órgãos de proteção ao crédito. O máximo, aliás, cheque também, as pessoas ficam às vezes, não, mas não vai sair. Sai em 5 anos pelo Código Civil, né? Uma pessoa não pode ficar restrita ou com o nome nos órgãos de proteção ao crédito por mais de 5 anos. 5 anos é o máximo. Mais de uma vez que entra, só sai após 5 anos. Caso ela não renegocie ou não pague a dívida, ela após 5 anos sai tanto de cheque quanto de qualquer outro tipo de dívida, tanto em bancos quanto no mercado comercial, né, em outras relações comerciais. Com certeza. Muito obrigada pela tua presença aqui, Carlos, no programa. Adorei te receber e obrigado pelas orientações sobre essa questão de extrato, de abertura de contas, que as pessoas geralmente têm muitas dúvidas, né? Tu vais ministrar uma palestra amanhã, convido o pessoal que está em casa aí para participar, para receber mais orientações. Exatamente. Amanhã, então, às 7h15 da noite, no SIC, em Cachoeirinha, vou ministrar uma palestra sobre relacionamento bancário nos dias de hoje para a pessoa física. Quero convidar os telespectadores e todas as pessoas que têm interesse em, daqui a pouco, economizar um dinheiro nessa relação com os bancos. Que horas que vai ser? Às 7h15 da noite. 7h15 da noite. Obrigada pela presença, Carlos. Muito obrigado. E agora uma notícia do Diário de Canoas. Prepare-se para uma nova onda de frio. Nos próximos dias, as mínimas do estado serão entre 2 e 5 graus. E as máximas não ultrapassam os 16 graus. Então, não esquece de sair de casa muito bem agasalhado. Essa e outras notícias do dia você encontra na edição impressa do Diário de Canoas dessa quarta-feira ou no site do jornal, que é o diariodecanoas.com.br. Acesse lá, diariodecanoas.com.br. Bem, a gente vai para um rápido intervalo e já volta com mais TPM para você. Fica aqui comigo.